A paz do Senhor para a nossa cidade de Juiz de Fora. Quem fala aqui é o pastor Walter França de Souza. Faço parte da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. Eu prego a palavra de Deus há mais de 50 anos. Especialmente escatologia, muitos anos. Nós comentamos agora o Tribunal de Cristo, gravamos um vídeo sobre o Tribunal de Cristo e outro sobre as bodas do Cordeiro. Muito bem. Mas agora nós queremos comentar um pouquinho da grande tribulação que vai acontecer no planeta Terra. Como nós acabamos de falar recentemente, profetizado por Daniel, no capítulo 12, versículo 1, e confirmado por nosso Jesus Cristo, em Mateus 24, versículo 21. Esta tribulação vai acontecer assim que a igreja for tirada da terra. Mas, na verdade, a princípio, não vai haver tribulação assim que a igreja for tirada da terra. Por quê, pastor Walter? Porque os seres humanos vão estar em desespero pelos seus entes queridos que desapareceu. A Bíblia fala, Lucas, que o casal está numa cama, dormindo. O salvo será tirado e o não salvo será deixado. Bom seria que os dois fossem tirados da mesma hora. Já em São Mateus fala que dois estão no campo, trabalhando, o salvo é tirado e o outro é deixado. Dois estão no moinho, moendo o trigo, o salvo é tirado e o não salvo é deixado. Consequentemente, vai haver uma tristeza em todas as famílias que moram no nosso planeta Terra, que até as criancinhas estão no ventre de mamãe, as criancinhas recém-nascidas, os adolescentes novos, também vai desaparecer. Jesus deixou bem claro que as crianças fazem parte do reino do céu. O reino do céu é como as crianças. Então as crianças não vão ficar na grande tribulação, que elas não têm nada para pagar na grande tribulação. Elas vão ser tiradas, vão ser arrebatadas. Mas os demais, não. Aqueles cujo seu nome não for escrito no livro do Cordeiro, que é o próprio Jesus Cristo, não vai ser arrebatado, vai continuar na terra. Incrível que pareça, até mesmo uma grande parte do povo descrente, diz bom católico, vai ficar na grande tribulação. Pastor Walter, o senhor é juiz para julgar? Não, mas é a Bíblia que é. E a Bíblia fala. Por exemplo, nas parábolas das 10 virgens, em Mateus 25, ali fica muito bem claro que as 10 virgens, quando saíram para encontrar com o noivo, era a primeira vigília da noite. Todas as 10 virgens estavam com a sua lâmpada acesa, que ambas havia azeite nelas. Mas o noivo, naquele dia, naquela data, atrasou. Ele não chegou na primeira vigília, foi chegar na terceira vigília, depois da meia-noite. E as vasilhas das 5 virgens vigentes, o azeite acabou e elas não levaram as reservas de azeite. E elas ficaram no escuro. Quando foi a meia-noite, Mateus 5, versículo 10, o noivo chegou. Só pôde entrar na sala do banquete, as noivas estavam com a vasilha acesa, né? Ou seja, a noiva se representa a igreja e está com a lâmpada acesa. E a noite fala das tribulações, dos problemas. Nós estamos vindo à noite das trevas, né? Mas os fiéis, os crentes fiéis, estão sempre com a sua lâmpada acesa. Mesmo sofrendo as tribulações, mas está sempre orando, louvando a Deus, glorificando a Jesus, lendo a Bíblia, indo na igreja, evangelizando, sendo fiel nos cultos do dia e nas ofertas. Mas a grande parte dos crentes
Às vezes começou até bem, jejuava, orava, era fiel no dízimo, na oferta, nas frequências do culto, evangelizava, mas no meio do caminho eles desanimaram. Ou seja, ficaram crente Raimundo, né? Como diz o cantor Jair Pires, saudoso. Ficaram crente Raimundo. Uma vez está um pouco no mundo, um pouco na igreja, e deixou o mundo governar suas vontades. Aí a Bíblia fala que a igreja vai desaparecer no abrir e fechar de olho, lá em 1 Coríntios 15, 51. Eles não estavam preparados, porque estavam nu espiritualmente, como está em Apocalipse 16, 15, e eles ficaram na grande tribulação. Mas somente uma coisa, eles tinham consciência que eles não foram arrebatados, que não estavam vivendo uma vida cristã, uma vida santa. Às vezes o papai e a mamãe viviam a vida santa, mas às vezes o filho não vivia. Às vezes até o filho vivia uma vida santa, às vezes o papai e a mamãe não viviam. Isso pode acontecer? Pode, né? Então vai ficar na grande tribulação. Mas, Apocalipse 7, a partir do versículo 14, o apóstolo João tem uma visão que lá no céu chegava uma multidão vindo dos 4 cantos da terra. Ele perguntava ao anjo de onde vinha aquela multidão. O anjo falava que estava vindo da grande tribulação, estava vindo. Então, eles não aceitaram o CPF do anticristo, que é o 666, Apocalipse 13, versículo 16. E foram os mortos, como está em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então eles teve que morrer pelo seu próprio sangue. Jesus morreu e deu o sangue dele para mim não dar meu sangue e ser salvo pelo sangue dele. Mas esses que ficaram vai sofrer a dor física de morrer pelo seu próprio sangue. Mas a sua alma ainda vai ser lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Que Jesus falou em São Mateus 10, versículo 28. Mesmo que o diabo te mate o corpo, mas vai matar a sua alma. Então ainda ganhará a salvação. Só deixar de participar do banquete celestial no céu, né? E lá no céu eles vão encontrar com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou, na grande tribulação, muitas pessoas vão sofrer as torturações da grande tribulação, elas vão buscar refúgio nos matos. Imagino eu, na mata da Amazônia, aqui no Brasil, quantos brasileiros vão fugir para a mata da Amazônia? Se tiver um mato grande, o povo vai fugir para o mato, achando que fugindo para os matos, foge das tribulações, mas tribulações vai estar lá no mato também, que vai ser no mundo todo, assim como foi no dilúvio, né? Lá em Gênesis capítulo 7, foi em todo o planeta Terra, houve o dilúvio, e a tribulação também vai ser nos 4 cantos da terra. Vai até tentar esconder nas tocas dos ursos, aqueles ursos grandes, né? Faz aquela toca, e os ursos não vão poder comer eles, porque a morte não vai existir para eles, eles vão estar debaixo da ira de Deus. Então Deus vai falar com o urso, seu urso, o leão, como esses bichinhos aí, esses você pode comer não. Eles vão pedir as pedras lá em, me parece que está em Apocalipse capítulo 6, 16, 17, para as pedras cair em cima deles e matar eles, para livrar esse sofrimento. Vai ser muito grande. As tribulações, a Bíblia fala vai ser como mordido de escorpião. Mas as pedreiras não vai poder matar eles, as pedras não vai poder cair. Então Jesus falou em Mateus 24, 21, que toda a raça humana vai estar debaixo da ira de Deus. Aqueles crentes
que ficar na grande tribulação ainda está fugindo da ira de Deus, que eles não aceitou a marca da besta, mas não vai fugir da ira do diabo. Ao contrário. Agora a igreja não. Ela foi tirada antes da grande tribulação. Porque a igreja, ela não tem nada a ver com o anticristo nem com o diabo. Ela foi comprada e muito bem paga pelo sangue de Jesus naquela cruz. Não faz mais parte. Não. Ela foi fiel a Deus, a Jesus. Jesus prometeu à igreja, Apocalipse 3, versículo 10, né? Se guardar a minha palavra, for fiel, eu vou te guardar na hora da provação que vai vir sobre o mundo inteiro. O mundo inteiro vai sofrer as lutas, as tribulações, mas vocês não, minha igreja. Vocês vão ser poupados da grande tribulação, porque o justo não está debaixo da ira de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. O justo não está debaixo da ira de Deus. Não. Também, segundo 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Deus não guardou a ira dele para o salvo. Não. O salvo está na mão de Deus, na mão santa de Deus. Lá em Gênesis 25, Gênesis capítulo 8, versículo 25, quando Deus falou com Abraão que Sodoma e Gomorra estava debaixo da sua ira, que ia ser consumido com fogo e enxofre. Abraão pergunta a Deus assim: meu pai, Abraão, meu pai, lá tem justo, nessa cidade, só vai destruir também um justo? O que Deus disse para Abraão? Não, Abraão, o justo não está debaixo da minha ira, não. Em Gênesis capítulo 19, Deus mandou 2 anjos ir lá em Sodoma e Gomorra, tirar Ló e sua família de lá. O que nós estamos aprendendo? Nós estamos aprendendo que a tribulação vem somente para a humanidade que mergulhou nos prazeres da carne, do pecado, e fez aliança com o anticristo. No Apocalipse capítulo 6, versículo 2, fala que o anticristo vai vir montado, não está escrito anticristo não, inclusive anticristo só tem 4 vezes, só está registrado 4 vezes na Escritura Sagrada. Primeira carta de São João 3 vezes e na segunda carta 1 vez, né? Mas é um líder que vai receber todo o poder na sua mão para fazer o que ele quer. Só que na primeira parte da semana, o anticristo, ele não vai trazer transtorno para a humanidade. Até porque a humanidade já vai sofrer muito com os entes queridos desaparecer. Vem trazer uma falsa paz. O cavaleiro montado no cavalo branco, de Apocalipse capítulo 6, versículo 2, representa uma falsa paz. É um líder. Ele vem com a flecha na mão, montado no cavalo branco. Vem como líder. E esse líder mundial, ele vai fazer uma aliança com o povo de Israel, que o templo vai ser construído lá em Jerusalém. O templo foi destruído nos anos 70 depois de Cristo, pelo imperador romano, Tito. Mas esse anticristo vai formar uma aliança entre os muçulmanos e o judeu, e o mundo, aparentemente, nessa época, vai estar em paz. Não vai haver guerra, não vai haver miséria, não vai haver fome. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 30, a Bíblia disse
que Satanás chamava estrela d'alva, Isaías 14, querubim ungido, Ezequiel 28, 13, faz aliança com Israel. Israel recebe esse falso Cristo como o Messias, que eles esperam há mais de 2000 anos, que o primeiro Messias, que foi Jesus, nascer de mulher, não cumpriu os requisitos que eles esperavam. Israel esperava, profetizado pelos profetas, um líder para tirar eles das garras dos romanos, como fez Davi na sua época e outros reis mais. Mas esse rei, chamado Jesus, não. Ele é um pacificador. Ele nem veste rei, não tem. Veio de família humilde, né? Família humilde. Ele veio perdoar os pecados, os pecadores, ver com os pecadores, com os humildes, né? Rejeitado pela sociedade da época, até pelos fariseus religiosos da época. Então, os judeus recusou, isso não é o Messias. Isso é impostor da fala que é filho de Deus. Mas esse agora não. Segundo alguns cientistas cristãos, alguns economistas bem cristãos, chega até a dizer que os trilhões e trilhões e trilhões de dólares, dinheiro, moeda cara, né? Como é a libra esterlina da Inglaterra, marco, outros tipos de dinheiro mais, que vale mais que o real, vai sair dos cofres dessas nações milionárias. Esses milhões e milhões e milhões vai sair do sistema da mão dos empresários e todos os seres humanos, todo o continente africano vive na pior pobreza, com a grande parte dos brasileiros vive também nas pobrezas, vai ter fartura, vai ter abundância. Cada pobrezinho da favela, os andarinhos da rua, vai ter carro novo, casa, refeição, não vai ter miséria não. Não vai ter nem cadeia também não. Inclusive o anticristo, Gabriel, se ele foi o primeiro aluno de Deus, Provérbios 8, 31, e vai usar uma estratégia bem parecida com a estratégia de Jesus Cristo. Por quê? Primeira coisa que Jesus fez aqui na terra, quando ele nasceu de Maria, foi organizar uma igreja. Mateus 16, versículo 20. São João 21, 21, Jesus fala com a igreja. Todo o poder que meu Pai me deu, igreja, vou passar para vocês. Então Jesus vai para o céu, deixa o Espírito Santo com a igreja, porque Jesus agora, como divino, ele precisava da igreja para tirar as almas do inferno, das garras do diabo. E o anticristo vai usar a mesma estratégia e vai preparar a igreja falsa, porque tudo que vem do diabo é falso. Mas, na verdade, com boas qualidades, de bondade. Todo mundo tem carro, ninguém vai morrer de fome, ninguém vai ter miséria. Então Israel vai dizer assim, esse é o Messias. Esse é o Messias que nós esperamos. Ele agora veio. Ao contrário, vai cumprir a profecia do próprio Jesus Cristo, lá em São João 5, versículo 43. Eu sou filho de Deus, venho no nome do meu Pai. Vocês, judeus, me rejeitassem, jogassem pedra em mim, me maltratassem. Um dia vai vir um enganador, em nome dele mesmo, e vocês receberão. Isso vai acontecer, né? Só que vai ser muito pouco tempo. Todo mundo vai ter o CPF dele, que é o 666, para comprar, para vender, todo mundo. Mas a igreja que ficou, que não foi arrebatada, ela não vai aceitar o CPF dele. Não.
Todos os crentes, suponhamos que eu fui na grande tribulação. Vou dar um exemplo. Misericórdia, longe disso. Eu sou o primeiro a chegar no céu. E peço a Deus, se há algum pecado, perdoar, porque eu quero chegar no céu. Eu não quero ir para o inferno, nem ficar no diabo. Mas se eu fui na grande tribulação, um exemplo. Eu, como sou professor de escatologia, e muitos vão ficar, são melhores do que eu, muitos pastores, e vai ficar, estou dizendo que eles vão ficar, não um exemplo, mas pode ficar, pode. Muitos crentes, eles sabem, se receber o número da besta, 666, Apocalipse 13, 16, 17, eles estão perdidos, não vão aceitar. E vai ter uma lei, está lá em Apocalipse 13, versículo 14 e 15, 16, 17. Quem não tiver o CPF não pode comprar nem vender, que é o 666. Então, eles vão resistir, serão mortos. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que não aceitaram a marca da besta. Muito bem, mas por misericórdia, Jesus perdoa os pecados deles e são salvos. Assim que terminar os 3 anos e meio, agora, esse falso Cristo, ele não precisa mais de religião. A religião foi para eleger ele, foi dar poder a ele. Ao contrário, também no milênio, Cristo não precisa mais da igreja. Você está vendo que é bem parecido, a lógica, uma coisa da outra? No milênio, Cristo é o soberano da terra. Tem trilhões que trilhões de anjos junto com ele na terra. Mas a igreja dele vai ser honrada. No milênio, a igreja vai ser sacerdote dele. É o maior grau eclesiástico sacerdote. Na época, capítulo 20, versículo 6. Mas o anticristo é o contrário. Vai zombar de todos que tem outros deuses e não aceita que ninguém adora Deus nenhum. Até a igreja apostática dele, ele não quer, vai destruir ela. Somente ele vai ser louvado e vai sentar no templo de Deus e dizer: eu sou o único Deus. Eu quero essa toda para mim. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Apocalipse capítulo 13, do versículo 5 ao 8, e blasfema de Deus, blasfema de todos. E ele não tem respeito de ninguém, porque ele agora, ele manda, ele desmanda em todos os seres humanos. Aqui Daniel, capítulo 11, versículo 17. Não terá respeito dos deuses dos seus pais, nem terá respeito do amor das mulheres, nem de qualquer deuses, porque sobre tudo ele é único. Então, nem do amor das mulheres. Como dizia minha saudosa avó Cecília, dá a entender que nem dominesse ele não gosta. Vai desprezar o amor das mulheres. Então vocês veem que Satanás é arrogante, é atrevido. Aí o judeu quebra aliança. Lógico. O antigo Epifânio fez a mesma coisa. No ano 170 depois de Cristo, o judeu quebra aliança com ele. Não aceita ele mais. Aí o que vai acontecer? Todas as nações do mundo estão debaixo do seu poder. Está lá em Ezequiel 38, 39. Gog e Magog representa todos os comunistas do mundo todo, terroristas, todo o mundo está nas suas mãos. Qual é a vontade de Satanás? Ele usou rito para acabar com o judeu. Não conseguiu acabar. Usou o Marechal Tito, usou Nério, o Domiciano, usou muitos para acabar com o judeu. E vai tentar agora eliminar o judeu do mapa da terra, que é o único que vai agora, os mártires que não aceitou o nome dele, foram os mortos, e agora o judeu rejeita ele, e ele só quer que seja judeu de todo mundo. Ele tentou fazer isso com Jesus lá no monte, Mateus 4, ofereceu a Jesus glória, terra, dinheiro,
o mundo, se adorasse ele, não aceita que ninguém adora o Deus, só ele. Aí, Deus manda anjo do céu esconder Israel das garras dele por 3 anos e meio. Está Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Aquela mulher que é levada para um deserto, escondida no lugar secreto, é Israel. Está na figura da mulher. Mas no final dessa grande tribulação, Israel vai ser solto. E esse anticristo, com seu exército, vai tentar eliminá-la. Mas Deus, na mesma hora, manda fogo do céu, destrói esse falso Cristo, joga no lago de fogo besta, falso Cristo, os anjos decaídos, que são os demônios, e todo aquele povo fez aliança com o anticristo, lá em Apocalipse capítulo 13, 16, 17, Apocalipse 14, versículo 9, é jogado, destruído e morto também, né? Assim, meus queridos, que Deus assim o abençoe. Então, resumindo, essas tribulações em 2 etapas. A última etapa vai ser dura, vai ser cruel, né? Deus assim o abençoe. Vamos dar sequência aqui mais 2 minutinhos para mais um pouco da grande tribulação. É bom vocês gravarmos que as doutrinas escatológicas são igual às cordas do violão. O violão tem várias cordas, cada um tem uma afinação parecida com a outra, mas diferente um pouquinho. Uma corda é mais grossa um pouquinho, a outra é mais fina, a outra um pouquinho mais fina, e no final dá um dueto bonito, né? Assim, essas mensagens também é a mesma coisa, são bem parecidas, mas cada uma delas tem um alvo diferente para falar conosco, para esclarecer melhor as nossas dúvidas, né? Eu sei que estou lutando com problema de saúde, as minhas vozes não estão muito boas, as cordas vocais minhas estão bastante frágeis, mas eu estou dando o que eu posso dar para Deus, até Deus quiser, eu vou dando o que eu posso dar para Deus. Eu peço até perdão, porque eu sei tudo de cabeça. Antigamente, eu falava tudo sem olhar. Eu não olhava, não. Eu tenho que fazer um bolso, porque eu já esqueço, né? Eu tenho uma apostila desse tamanho assim, há 35 anos atrás, eu falava tudo sem olhar. A moça ia batendo assim. Mas a velhice chegou, eu tenho um problema de saúde, eu não tenho mais condições. Mas Deus me dê mais força, vai me dando, me deixar mais algum vídeo gravado. A paz para todos.